Oi, gente, como vocês estão? Um resumo semanal de Agatha, de 23 a 27 de outubro. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 23 de outubro. Alicia, secretária da empresa de Ernesto, liga para a esposa dele e cria intrigas para que ela pense que o marido é infiel com Esmeralda. A esposa de Ernesto diz a Alicia que ela é muito hipócrita, pois quando era a vez dela de ser amante de seu marido, nunca ligou para dizer nada. Alicia fica chocada pela esposa de Ernesto saber sobre o caso que ela teve com ele há anos e a chama de qualquer. Virgínia diz a Centavinho que a mãe dela não concorda com a amizade deles e é capaz do pior. Centavinho não entende os motivos de Lorena, se despede de Virgínia e vai embora. Augusto diz a Lorena que se Mônica não conseguir fazer com que Paulo se esqueça de Esmeralda, terá que mandá-lo estudar em Nova York. O Silencioso diz ao diretor do presídio que não esqueceu de seu inimigo e ressalta que não descansará até vê-lo derrotado. A esposa de Ernesto vai até a empresa dele e observa Esmeralda chegando. A Alicia diz a Esmeralda que o advogado Cantu a espera em sua sala para lhe dar algumas instruções. Outra secretária diz a Esmeralda que as intenções de Cantu são claras e que se ela não satisfazer seus desejos, será mandada embora e terá que arrumar outro trabalho. Na fazenda, Mônica veste seu biquíni e tenta seduzir Paulo. Mônica e Paulo passeiam pelo povoado. Já durante a noite, Mônica tenta beijar e encantar Paulo, mas ele se recusa a dar moral para a oferecida. Ernesto chama Esmeralda para ir em seu escritório e tranca a porta. Esmeralda diz ao patrão que não é certo ele trancar a porta, porque ela é uma moça decente e ele um homem casado. Ernesto diz a Esmeralda que naquela tarde ele irá levá-la para casa e que irão conversar de uma maneira diferenciada. Esmeralda não aceita a proposta do safado, mas Ernesto a ameaça de tirar seu emprego. Mônica diz a Paulo que não conseguiu dormir, pois só está pensando nele. Esmeralda conta a Albertina que Ernesto está ameaçando para ter algo com ele. Albertina diz a Esmeralda que ela deve se manter firme e não ceder à chantagem do senhor Cantu. Paulo diz a Mônica que sua mãe foi quem meteu em sua cabeça a ideia de que eles sejam namorados, mas ele não pode ser porque ama Esmeralda. Esmeralda pergunta a Alicia por que ela odeia tanto, já que não lhe fez nada e não é sua culpa das mudanças que o senhor Cantu fez. Alicia responde que ela é sim a culpada, apenas por ter aparecido por lá. Ernesto descobre que Albertina falou para Esmeralda ter cuidado com ele. Albertina enfrenta o patrão e diz que sabe que ele tem segundas intenções com Esmeralda e ressalta que ela é uma moça pura. Ernesto manda Albertina ir trabalhar em outro setor, porque não vai permitir que ela crie intrigas. Paulo pede a Mônica que o ajude a convencer seus pais para que aceitem Esmeralda. Mônica fica abalada e responde que não pode o ajudar. Ernesto diz a Esmeralda que ela é uma menina boa, que só quer trabalhar para se sustentar honestamente. Ernesto tenta beijar Esmeralda. Carolina chega ao escritório do marido nesse momento. Lorena pergunta a Paulo o que disse a Mônica que a fez chorar. Paulo responde que disse não poder amá-la, pois ama Esmeralda. Carolina começa a insultar Esmeralda, dizendo ser a dona da empresa e ter todo o poder para demiti-la. Esmeralda tenta se defender, mas Carolina a humilha. Esmeralda fala com Albertina e conta que Ernesto a demitiu e Carolina jurou que fará de tudo para que ela não consiga outro emprego. Albertina tenta apoiar Esmeralda.
Paulo diz a Virgínia que queria levar Esmeralda para conhecer o campo e passar um tempo ali na fazenda. Esmeralda conta a Damião que seu trabalho já era. Paulo volta para a capital e ele e Esmeralda se encontram. Os dois grifam seus nomes em uma árvore e se beijam com muita paixão. Silencioso, decide procurar sua filha. Ele pede a seu advogado que não poupe gastos para encontrar sua filha. Inês diz a Rita que odeia a pobreza e que quer um homem milionário para lhe tirar daquela miséria. Rita diz que ela deve estudar e se preparar, mas Inês se recusa. Augusto faz Paulo acreditar que aceita sua relação com Esmeralda e vai ajudá-la a conseguir emprego. Esmeralda leva comida para Perla e conta para ela que seu namorado já voltou de viagem. Perla se anima e diz a Esmeralda que gosta de vê-la e conversar com ela. Paulo consegue um trabalho de vendedor, mas Augusto consegue contratar uns rapazes para que o assaltem. No dia seguinte, Virgínia diz à mãe que Paulo está apaixonado por Esmeralda e se casará com ela. Furiosa pelo assunto, Lorena esbofeteia a filha. Paulo é assaltado enquanto vende seus livros. Augusto é informado que o trabalho já foi feito. Ele avisa a esposa que o trabalho de Paulo como vendedor foi por água abaixo pelos bandidos que contratou para o assaltar. Lorena fica satisfeita. Rita insulta e maltrata Esmeralda por não levar dinheiro para casa. Ela diz que Esmeralda deveria procurar um marido. Abalado, Paulo diz a Esmeralda que tentou arrumar um emprego de todas as formas, mas não encontrou. Assim, não lhe resta mais remédio senão aceitar a oferta de seu pai e ir para os Estados Unidos. Esmeralda sofre. Terça-feira, 24 de outubro. Neste dia, a novela A Gata não será exibida, devido à exibição do jogo da Champions League da Europa. Quarta-feira, 25 de outubro. Paulo garante que irá trabalhar para enviar uma ajuda para ela. Esmeralda pede que ele não vá, pois teme perdê-lo. Paulo responde que ela não o perderá e que logo estarão juntos novamente. Esmeralda suplica para que ele não vá. Virgínia e Centavinho voltam a se encontrar e se emocionam. Esmeralda desabafa com Perla sobre a partida de Paulo. Perla diz a Esmeralda que não quer se lembrar do que aconteceu com o marido e a filha, por isso prefere enlouquecer para evitar a realidade. Jacira diz a Esmeralda que Paulo vai pelo bem dele e ela deve se lembrar que ricos não se casam com pobres. Esmeralda responde que não é assim e que ama Paulo. Virgínia e Centavinho se encontram com o apoio de Omar. Paulo anuncia para a família que vai viajar para os Estados Unidos. Augusto e Lorena vibram de felicidade. Virgínia diz que vai sentir muita falta do irmão. Silencioso se recorda de quando Perla sentiu a filha deles se mexendo no ventre. Paulo e Esmeralda se despedem, jurando amor eterno. Durante a volta para casa, Esmeralda chora e sofre muito pela partida do amado. Paulo se despede da família e vai para os Estados Unidos. Rita diz a Esmeralda que Paulo rapidamente a esquecerá. Centavinho se encontra com Virgínia em uma cafeteria e a presenteia com flores. Virgínia o agradece e reconhece que são flores do campo. Ela diz a ele que pode o ver através de seus olhos e que os dois são só um. Nos Estados Unidos, Paulo conversa com Lorena por videoconferência. Lorena se zanga ao perceber que, mesmo longe, Paulo segue com a ideia fixa de se casar com Esmeralda. Virgínia volta para casa com as flores na mão e Lorena questiona de onde vem com aquelas porcarias. Domênico chega à cabana de Rita com flores e um presente para Esmeralda, que os rejeita e diz não querer nada que venha dele. Virgínia diz à mãe que pegou aquelas flores no salão da sala de música. Lorena não acredita na filha, mas deixa passar. Esmeralda diz a Domênico que sente asco dele.
Lorena garante a Augusto que a maldita gata do lixão vai pagar por ter causado tanto martírio neles. Esmeralda escreve uma carta para Paulo e pede a Damião que escreva um e-mail para ela. Paulo também não para de pensar em Esmeralda. Augusto dá dinheiro para Rita para que ela o ajude a separar Esmeralda de Paulo. Ele pede à cúmplice que consiga os dados do e-mail de Esmeralda. Esmeralda diz a Jacira que vai para Nova York atrás de Paulo. Esmeralda comenta com a amiga que acabou desmaiando. Jacira suspeita que a gata esteja grávida. Augusto diz a Lorena que está fazendo Paulo acreditar que está preparando tudo para que Esmeralda vá viver com ele nos Estados Unidos. Mas ela não irá aparecer, pois desaparecerá de uma vez por todas de suas vidas. 2 marginais, pagos por Augusto, chegam à cabana de Rita procurando por Esmeralda e vão para cima dela. Os marginais diz a Esmeralda que pagaram muito bem para eles fazerem aquilo com ela. Esmeralda sofre uma tentativa de sequestro. Damião descobre os delinquentes. Ao se verem acuados, os meliantes decidem fugir. Paulo é assediado por Grace, uma de suas companheiras de escola, mas ele a rejeita. Augusto é informado que não conseguiram sequestrar Esmeralda e fica furioso. Augusto, furioso, diz a Lorena que os homens que contratou não conseguiram cumprir com o trabalho que ele havia encomendado. Lorena pergunta ao marido o que ele havia pedido para que fizesse com a gata. Augusto responde que alguma coisa é melhor não saber e essa é uma delas. Esmeralda agradece a todos por resgatá-la. Damião diz a Esmeralda que tem a impressão que aquela tentativa de sequestro foi mandada. Damião comenta com a amiga que tentou mandar o e-mail para Paulo, mas a senha deu inválida. Ele diz que tentou mandar e-mail para Paulo por sua conta, mas que o e-mail de Paulo também deu problema. Esmeralda estranha e Damião diz que suspeita que Paulo tenha excluído o e-mail dele e o dela para não terem mais contato. Ele diz que não quer fazer Esmeralda sofrer, mas tudo indica que Paulo realmente não queira mais saber dela. Esmeralda responde que Paulo a amava quando foi para o exterior e não acredita que ele já possa ter esquecido dela. Esmeralda decide ir à casa de Paulo saber por que ele não tem entrado em contato. Augusto diz a Esmeralda que Paulo já esqueceu. Esmeralda se decepciona de Paulo. Augusto comenta com Lorena que desiludiu Esmeralda e que agora vai terminar seu plano. É revelado que foi Augusto que mudou a senha do e-mail de Esmeralda para que ela não pudesse se comunicar com seu filho. Lorena diz que, além disso, o marido também hackeou a conta de Paulo. Augusto diz a Paulo que foi procurar Esmeralda e a encontrou com um homem. Paulo acredita na mentira do pai e se desilude com Esmeralda. Esmeralda fica muito doente e o doutor diz a Rita e a Jacira que Esmeralda pode estar grávida. Rita fica chocada. No dia seguinte, Centavinho conta a Perla a situação de Esmeralda. Perla vê Esmeralda e tem lembranças de quando roubaram sua filha de seus braços. Rita entrega para Augusto as cartas que Esmeralda escreveu para Paulo e que pegou sem que ela se desse conta. Ela diz ao velho asqueroso que de uma coisa ela não pode negar, que é o grande amor que a gata sente pelo filho dele. Augusto dá mais dinheiro para Rita, mas a proíbe de voltar a ir em sua casa. Damião garante a Mercedes que vai defender Esmeralda de Augusto Martinez Negrete. Ele diz à mãe que vai ir à casa do Dr. Martinez e vai conversar com ele. Paulo pede a Mariano que procure por Esmeralda e diga que ele ainda a ama. Mariano responde que o fará, mas o aconselha a esquecer Esmeralda. Quinta-feira, 26 de outubro. Na cafeteria, Centavinho e Virgínia planejam ajudar Esmeralda e Paulo. Damião vai atrás de Augusto. Centavinho confessa a Virgínia que se apaixonou por ela. Virgínia e Centavinho se beijam. Dora vai à cafeteria e flagra os dois se beijando. Damião diz a Augusto que seu filho, Paulo, terá que se casar com Esmeralda.
pois ela espera um filho dele. Augusto responde a Damião que certamente ele foi mandado por Esmeralda para pedir dinheiro, mas não irá tirar nada dele. Damião agride Augusto. Lorena diz a Virgínia que ela irá para a Itália terminar seus estudos, pois não permitirá que ela tenha a mesma sorte de Paulo. Centavinho diz a Esmeralda que Virgínia disse a ele que poderá ver Paulo pela internet. Mariano chega no lixão atrás de Esmeralda. Damião é expulso da mansão. Augusto aponta uma arma para Damião e o adverte que o mandará para a cadeia. Damião é levado preso. Mercedes diz a Damião que Augusto não quis recebê-la. Damião pede que ela não volte mais a procurá-lo. Centavinho diz a Esmeralda que só podem confiar na Virgínia. Augusto garante a Lorena que vai fazer Damião se arrepender por ter a ousadia de o enfrentar. Lorena teme que Esmeralda realmente esteja grávida. Mariano diz a Paulo que foi atrás de Esmeralda como prometeu, mas ela já está com outro homem. Paulo responde que não pode ser verdade. Lorena diz a Augusto que não vai permitir que Virgínia termine igual Paulo e, por isso, irá mandar para fora do país. Augusto apoia a decisão da esposa. No dia seguinte, Mariano diz a seu pai que se Esmeralda estiver realmente esperando um filho de Paulo, ele precisa saber. Augusto responde que Paulo não deve ser o pai da criança, pois mulheres como Esmeralda se entregam a qualquer um. Paulo recebe um falso e-mail enviado por Esmeralda, dizendo que está com outro homem de sua mesma categoria. Paulo sofre acreditando que Esmeralda está em um novo relacionamento. Centavinho vai à cafeteria com Esmeralda para ver Virgínia. Enquanto isso, Virgínia está no aeroporto e parte para a Itália forçada por Lorena e Augusto. Centavinho liga para a mansão Martinez Negrete e descobre a viagem de Virgínia. Desolado, Centavinho diz a Esmeralda que mandaram Virgínia para a Itália. Paulo não se convence da suposta traição de Esmeralda e espera ansiosamente para vê-la. Lorena diz a Augusto que não podem permitir que Paulo volte para a capital e descubra a gravidez da gata. Rita conta a Esmeralda que ela terá um filho. Esmeralda fica surpresa. Esmeralda vai atrás de Jacira e ela confirma sua gravidez. Esmeralda fica feliz e diz a Jacira que irá à casa de Paulo para dar a notícia a seus pais. Jacira fica chocada quando Esmeralda confessa que ela e Paulo se casaram antes dele viajar. Esmeralda se recorda quando se casou com Paulo antes dele ir para os Estados Unidos. Damião está a ponto de ser agredido por vários marginais, mas Silencioso o defende. Silencioso e Damião se conhecem e conversam. Perla diz à sua boneca que seu pai irá voltar para ficar com elas. Silencioso diz a Damião que com o tempo se acostumam com a cadeia. Muito feliz, Esmeralda diz a Lorena que está esperando um filho de Paulo e que se casou com ele antes de sua viagem. Lorena se surpreende e diz que ela está mentindo para lhe tirar dinheiro. Lorena diz a Esmeralda que Paulo vai se casar com Mônica, a quem sempre amou. Esmeralda responde que Paulo já tem esposa e mostra sua certidão de casamento. Lorena rasga o documento e diz que Paulo está arrependido de ter entrado em sua vida. Lorena humilha a Esmeralda duramente. Desapontada, Esmeralda conta a Jacira o enfrentamento desagradável que teve com a mãe de Paulo. Centavinho sofre pela partida de Virgínia e sente saudades da moça. Silencioso diz a Damião que acredita em sua inocência e vai pagar um bom advogado para que o defenda. Damião responde que não pode aceitar, pois não teria como lhe pagar. Silencioso responde que ficou 20 anos na cadeia por falta de dinheiro e, como precisa de gente de confiança, irá libertar Damião para que o ajude em sua vingança. Esmeralda desabafa com Perla e diz que está muito triste e que o amor machuca. Perla tenta consolar. Mercedes pede a Augusto que retire a acusação contra seu filho.
Augusto responde que Damião vai passar muitos anos na cadeia. Mercedes implora que Augusto tenha misericórdia e não condene seu filho à prisão. Augusto é cruel com Mercedes e garante que a cadeia é o lugar que o cachorro do filho dela merece. Mercedes se cansa de se humilhar para Augusto e diz que a sorte de seu filho e de Esmeralda está nas mãos de Deus e que um dia ele pagará por todo o mal que está fazendo. Esmeralda visita Damião na cadeia. Ao vê-la silencioso, acha ela parecida com sua esposa, Branca. Esmeralda procura emprego em uma fábrica de móveis e é contratada. Esmeralda fica feliz e agradece o dono do local. Sexta-feira, 27 de outubro. Lorena diz a Augusto que a gata foi ali na casa deles para falar sobre seu filho, mas que a expulsou como merece. Ela ainda conta ao marido que aquela atrevida disse que Paulo se casou com ela antes de ir embora para os Estados Unidos. Augusto diz a Lorena que talvez isso possa ser verdade. Lorena fica horrorizada e Augusto diz que devem anular esse casamento. Rita lê as cartas e conta a Esmeralda que em breve Paulo voltará para buscar. Esmeralda garante que não quer saber mais de Paulo. Paulo chega de surpresa à mansão. Lorena se surpreende e Paulo garante à mãe que vai procurar Esmeralda para resolver a situação deles. Lorena se preocupa e diz a Augusto que quando o filho se encontrar com Esmeralda, descobrirá tudo. Augusto pede que a esposa não se altere e jura que Paulo não vai encontrar a maldita da gata, pois já resolveu tudo. Paulo procura Esmeralda no lixão. Rita responde que Esmeralda já não vive mais ali e foi morar em outro canto com o homem que a mantém. Paulo fica incrédulo com a mentira de Rita. Rita, cruel, diz a Paulo que a gata está grávida, esperando um filho de seu novo marido. Paulo diz que, se Esmeralda estiver grávida desse filho, tem que ser seu. Rita diz que só se ele a engravidou de longe, porque a gata está grávida de poucos dias. Na saída da casa de Rita, um homem diz a Paulo que o marido da gata mandou ele advertir que mesmo de longe sabe tudo o que ele faz. Paulo fica furioso e agride o homem. Vários outros homens chegam ali e espancam Paulo. Ao voltar para casa, Augusto tenta convencer Paulo que o filho que Esmeralda espera não é dele. Esmeralda trabalha na fábrica. Inês descobre que Garibaldo roubou o carro de Paulo e repreende pela atitude. Garibaldo manda ela calar a boca e a beija. Damião sai da cadeia e, silencioso, diz que ele será como seu secretário particular. Ele agradece a ajuda de Silencioso e garante que o ajudará em tudo que puder. Mercedes e toda a comunidade comemoram a liberdade de Damião. Lorena questiona Mariano sobre o casamento de Esmeralda e Paulo. Mariano diz que já investigou em todos os cartórios da cidade e nenhum tem um registro de casamento entre Esmeralda e Paulo. Lorena se convence que a certidão de casamento entre Paulo e Esmeralda foi falsificada. Esmeralda cai de um caminhão de carga e fica com dor no ventre. O senhor Velasco se preocupa ao ver Esmeralda no chão e a leva ao hospital. Paulo diz a Henry que Mônica é uma mulher excepcional e merece ser amada. Portanto, talvez ele possa esquecer Esmeralda em seus braços. Esmeralda diz a Jacira que o senhor Velasco a demitiu e disse que ela precisa de repouso. Esmeralda sofre ao se relembrar de momentos felizes com Paulo. Jacira se surpreende quando o doutor diz que Esmeralda espera gêmeos. Jacira conta a Mercedes que Esmeralda está grávida de gêmeos. O diretor do presídio apresenta o advogado Osório ao Silencioso, que o encarrega de encontrar sua filha. Damião diz à sua mãe que foi uma bênção encontrar-se com Fernando Santa Cruz. Ele conta que Silencioso matou um homem em legítima defesa e ele o acha uma boa pessoa. Damião garante a Mercedes que vai ajudar o senhor Silencioso a se vingar de quem tanto fez mal. Mercedes não concorda com a decisão do filho. Fernando recebe uma boa notícia. Augusto revela a Lorena que já está feito e Fernando será posto em liberdade. Lorena fica chocada.
O silencioso, por fim, fica em liberdade e Damião o espera na saída. Augusto diz a Lorena que o momento que tanto temia chegou. Mariano chega em casa e mostra aos pais a certidão de casamento entre Paulo e Esmeralda. Augusto agradece Mariano e diz que em alguns dias aquele maldito casamento será anulado. Mônica diz a Paulo que talvez um dia ele possa amar assim como ela o ama. Paulo diz que tomara, pois se enganou com Esmeralda. Esmeralda começa a receber presentes para seus filhos. Paulo e Esmeralda não conseguem se esquecer. Esmeralda sente as contrações do parto. Jacira pede dinheiro a Domênico para pagar o táxi, pois precisa levar Esmeralda para o hospital e conta que ela está grávida de gêmeos. Paulo diz a Henry que não consegue esquecer Esmeralda. Chega a hora de Esmeralda e o doutor diz a ela que vão anestesiá-la para realizar uma cesariana. Esmeralda pede ao médico que não a faça dormir, pois teme não acordar. O doutor pede para ela não se preocupar. Esmeralda dá à luz. Uma enfermeira diz a Esmeralda que ela teve um menino e uma menina. Esmeralda diz que agora sua vida voltou a ter razão. Jacira vê as crianças e fica feliz. Damião leva uma rosa para Esmeralda e a parabeniza. Esmeralda diz a Jacira que seus filhos se chamarão Paulo e Letícia, como homenagem. Jacira vai à casa de Lorena e arma um escândalo na mansão. Jacira diz que está ali para informar que já é avó. Ela diz que Esmeralda deu à luz a 2 crianças gêmeas e que se ela não os ajudar, os bebês morrerá de fome. Lorena diz a Jacira que não tem nenhum neto. Jacira pergunta se ela não se comove nem um pouquinho, mesmo sabendo que essas crianças têm o sangue dela. Jacira enfrenta Cascavel e diz que a alma dela é mais podre do que o lixão onde vive. Lorena manda Jacira se retirar, do contrário, atirará ela mesma. Dora manda Jacira não se atrever a tocar em sua patroa. Jacira diz a Dora que ela é um pobre diabo, assim como todos que vivem no lixão, porque é pobre também. Furiosa, Jacira dá um tapa na cara de Lorena e diz que ela lhe dá asco.